Em seu raro dia de folga, Leonardo decidiu fazer algo que sempre lhe trazia alegria: almoçar em um dos restaurantes mais famosos de Goiânia. Para ele, esses momentos eram preciosos. Sempre que podia, aproveitava a calmaria da cidade que tanto amava. Mesmo sendo uma das maiores estrelas da música sertaneja, mantinha os pés no chão. A fama nunca o afastou de suas raízes. Pelo contrário, ele fazia questão de preservar a simplicidade e o vínculo com sua terra natal. Após um almoço saboroso e algumas conversas com conhecidos que encontrou pelo restaurante, Leonardo resolveu dar uma volta pela cidade. Ele gostava de sentir o clima das ruas, ver as pessoas, sempre que possível, trocar algumas palavras com os fãs. Enquanto caminhava, observava o movimento tranquilo daquela tarde, sem imaginar que logo presenciaria uma cena que mudaria o rumo do seu dia. Essa história vai te emocionar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que cidade você está assistindo este vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias incríveis para vocês. Enquanto seguia pela calçada, Leonardo ouviu uma confusão vinda da praça central. Curioso, ele se aproximou e viu um homem sendo cercado por seguranças e algumas pessoas da cidade. Havia um misto de gritos e acusações no ar. No centro da confusão, um homem de aparência humilde estava encolhido, visivelmente assustado. "Ladrão merece cadeia", gritou uma mulher, indignada. "Isso é um absurdo. Roubar comida e querer sair impune", disse um homem de terno, balançando a cabeça em reprovação. Leonardo, sem entender bem a situação, prestou mais atenção no que diziam. O homem, chamado Rogério, havia sido pego roubando uma caixa de leite e uma bandeja de frango em um mercado da cidade. Ele não tentava fugir, nem se defendia. Apenas permanecia ali, cabisbaixo, ouvindo as ofensas que lhe eram dadas. Seus olhos transmitiam mais do que medo. Havia vergonha, dor e desespero. O cantor percebeu que a situação estava prestes a sair do controle. Um dos seguranças segurava o homem pelo braço, enquanto o outro pegava o celular para chamar a polícia. Algumas pessoas na multidão falavam em injustiça, mas Leonardo via algo além naquela cena. Ele se aproximou devagar, pedindo licença entre as pessoas, até ficar bem próximo do segurança que segurava Rogério. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Leonardo, chamando a atenção de todos. Ao perceberem que se tratava dele, um murmúrio correu entre os presentes. Muitos ficaram surpresos com a presença do cantor ali. O segurança se virou para Leonardo, ainda segurando o homem pelo braço. Respondeu: "Esse sujeito foi pego roubando no mercado. Estamos esperando a polícia chegar para resolver a situação." Leonardo olhou para Rogério, que continuava cabisbaixo, sem esboçar qualquer reação. O cantor então perguntou diretamente ao homem: "Por que você fez isso?" Rogério ergueu o olhar. Seus olhos marejados denunciavam o peso daquela situação. Com a voz embargada, ele respondeu: Eu não tinha escolha. Meu filho está com fome, minha esposa perdeu o emprego, e eu não consegui nada hoje. Não queria fazer isso, mas não aguentei ver meu menino chorando de fome." O silêncio tomou conta do lugar. Algumas pessoas começaram a trocar olhares, visivelmente tocadas pela resposta. O homem de terno, que antes o condenava, abaixou a cabeça, pensativo. Leonardo respirou fundo e se virou para o segurança. "Quanto foi o prejuízo?" Leonardo, ainda segurando firme o braço de Rogério, ouviu o segurança dizer: "Esse homem tentou roubar comida no mercado, senhor Leonardo. Foi pego na saída e agora vai ser levado para a delegacia." Leonardo olhou para Rogério, que nem conseguia encará-lo de tão envergonhado. Seu rosto estava sujo de poeira, suas roupas gastas, e o suor corria pela testa. Ele não parecia um criminoso comum. "E por que ele fez isso?" Leonardo perguntou, cruzando os braços. O segurança riu de canto. "Porque ladrão rouba, ué." Leonardo não gostou daquela resposta simplista. Algo lhe dizia que havia muito mais naquela história do que a maioria das pessoas estava disposta a enxergar. Ele olhou para Rogério novamente. "E você, meu amigo, quer me contar sua versão da história?" O homem levantou os olhos lentamente. Havia dor ali, mas também um certo alívio, como se finalmente alguém estivesse disposto a ouvi-lo.
Ele respirou fundo. Com a voz embargada, começou a falar. Eu não sou ladrão. Eu só queria alimentar minhas filhas. A multidão ficou em silêncio por um instante. As palavras de Rogério atingiram muitas pessoas ali, mas ainda havia olhares de julgamento ao redor. Leonardo permaneceu calado por alguns segundos, sentindo o peso daquela frase. Suas filhas? Perguntou. Rogério assentiu, enxugando o suor da testa. Sim. Fui demitido há 3 meses. Desde então, não consegui mais trabalho. Minhas gêmeas, de 4 anos, não tinham mais nada para comer hoje. Elas choraram de fome e eu não aguentei. Fui ao mercado e tentei pegar leite e frango para elas. Mas eu não sou ladrão. Nunca roubei nada antes. Leonardo olhou ao redor. Aquelas pessoas, que antes gritavam com fúria, agora pareciam um pouco mais reflexivas. Os seguranças, no entanto, não pareciam convencidos. História triste todo mundo tem, mas a lei é clara, disse um deles. Leonardo respirou fundo. Eu vou pagar por isso. Ele não roubou nada. Ele só pegou o que precisava para alimentar as filhas. O segurança hesitou. Mas, senhor Leonardo, ele não tem como. Mas eu pago. Resolvido. Os homens se entreolharam, sem ter o que dizer. Afinal, quem discutiria com Leonardo? Se está resolvido, então soltem ele. Aos poucos, Rogério foi solto, mas sua expressão não era de alívio. Ele continuava envergonhado, como se sentisse que ainda fosse um criminoso diante de todos. Leonardo percebeu isso e colocou a mão em seu ombro. Você não está sozinho, Rogério. Agora vamos conversar direito. Rogério continuava parado, com a cabeça baixa, como se não tivesse forças para encarar ninguém. Mesmo depois de ser solto, a humilhação ainda pesava sobre seus ombros. A multidão, que antes gritava com ódio, agora estava mais silenciosa. Algumas pessoas ainda murmuravam entre si, mas a presença de Leonardo havia mudado o clima. Ainda assim, os olhares de desprezo não haviam desaparecido completamente. Leonardo percebeu isso. Sabia que não bastava pagar pelos produtos e encerrar o assunto. Havia algo muito mais profundo naquela situação. O desespero de um homem que, diante da fome de suas filhas, foi jogado à margem da sociedade. Ele tocou no ombro de Rogério e fez um gesto para que ele o acompanhasse. Precisavam conversar longe dos olhares de julgamento. Os dois caminharam em silêncio até um banco da praça, onde Rogério sentou-se pesadamente, parecendo carregar o peso do mundo em suas costas. Ele não chorava mais. Já havia derramado todas as lágrimas que tinha. Agora restava apenas o vazio. Leonardo se sentou ao lado dele e ficou alguns instantes sem dizer nada. Não queria pressioná-lo. Sabia que certos silêncios falavam mais do que palavras. Rogério finalmente ergueu os olhos marejados e falou, com a voz fraca. Eu sou um fracasso. Leonardo franziu a testa. Por quê? Rogério deu uma risada sem humor, encarando as mãos trêmulas. Porque eu sou um homem feito, um pai de família, e não consigo dar comida para as minhas filhas. Olha só para mim. Roubei leite e frango, como um qualquer. Eu não passo de um nada. Leonardo respirou fundo, sentindo um aperto no peito. Quantos homens não se sentiam assim, esmagados pelo peso de um sistema que não lhes dava oportunidade de recomeçar? Ele colocou a mão no ombro de Rogério e falou com calma. Meu amigo, você não é um fracasso. Você é um pai desesperado. E sabe quem também entendeu o desespero de um pai? Jesus. Rogério levantou os olhos, surpreso. Não esperava ouvir aquilo. Jesus nos ensinou que não devemos julgar sem antes entender o coração do outro. Sabe o que ele disse quando estavam prestes a apedrejar uma mulher? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Rogério assentiu devagar, como se aquelas palavras começassem a fazer sentido. Leonardo continuou. Quem aqui pode dizer que nunca precisou de misericórdia? Que nunca precisou de uma segunda chance? A diferença é que alguns erram em silêncio, sem que ninguém veja, e outros, como você, têm seus erros expostos para uma multidão que só quer apontar o dedo. Rogério baixou a cabeça novamente, segurando as lágrimas. Eu não queria isso. Leonardo assentiu. Eu sei que não. Mas olha, você ainda está aqui.
Suas filhas ainda precisam de você. E sabe o que Jesus faria agora? Ele estenderia a mão e diria que ainda há tempo para recomeçar. O homem soluçou, incapaz de conter a emoção. Ele nunca tinha ouvido alguém falar com ele dessa maneira. Depois de um tempo, Rogério respirou fundo e começou a contar sua história. Ele havia trabalhado em uma empresa de construção por mais de 10 anos. Era um funcionário dedicado. Nunca chegava atrasado, nunca se metia em problemas. Mas, após um corte de pessoal, foi demitido sem direito a nada. Disseram que a empresa estava sem dinheiro, que não podiam pagar minha rescisão. Fiquei com dívidas e sem saber o que fazer. Ele tentou encontrar outro emprego, mas a idade e a falta de estudo tornaram um nome descartável no mercado de trabalho. No começo eu tinha esperança. Batia de porta em porta. Perguntava em todo lugar. Mas sempre a mesma resposta. Estamos sem vagas ou você já passou da idade para isso. Sem saída. Os pequenos trabalhos que conseguia não eram suficientes nem para pagar o aluguel. Quando o dinheiro acabou, veio o pior, a fome. Minhas filhas acordaram hoje chorando de fome. Eu não aguentei. Sua voz falhou, e ele escondeu o rosto nas mãos. Leonardo sentiu um nó na garganta. A fome de um filho era uma dor insuportável para qualquer pai. Rogério, você não está sozinho. O homem olhou, ainda sem entender. Eu não vou te deixar voltar para casa desse jeito. Rogério franziu a testa, confuso. O que você quer dizer? Leonardo sorriu de leve. Que, a partir de agora, sua vida vai mudar. Rogério pescou algumas vezes, sem acreditar no que ouvia. Mas como? Leonardo se levantou e estendeu a mão. Vamos conhecer suas filhas. Quero ver com meus próprios olhos por quem você luta tanto. O homem hesitou por um instante. Mas então, pela primeira vez naquele dia, um fio de esperança brilhou em seus olhos. Ele se levantou e seguiu Leonardo, sem saber que aquele encontro mudaria sua vida para sempre mais passar por isso. Deveria ver seus filhos pedindo comida e não ter o que dar. Ele respirou fundo e colocou a mão no ombro de Rogério. Isso acaba hoje. Rogério o encarou, confuso. Como assim? Leonardo olhou para as meninas. Elas nunca mais vão dormir com fome. Leonardo pegou o celular e fez alguns telefonemas. Em menos de uma hora, um caminhão pequeno chegou até a casa, trazendo sacolas de comida. Rogério cobriu a boca com a mão, chocado. As meninas correram para ver, com os olhinhos brilhando de alegria. Olha, papai. Tem leite, gritou uma delas. Rogério caiu de joelhos no chão e chorou. Era a primeira vez, em muito tempo, que ele sentia alívio. Leonardo se ajoelhou ao lado dele e o ajudou a se levantar. Isso aqui é só o começo. Rogério olhou, ainda incrédulo. Mas e depois? Quando isso acabar? Eu não quero que minhas filhas passem por isso de novo. Leonardo sorriu. E não vão. O cantor olhou para ele e fez uma promessa. Amanhã você vai começar um novo emprego e vamos melhorar essa casa, para que suas filhas tenham um lar de verdade. Rogério encarou, sem acreditar. Você está falando sério? Quando eu prometo algo, eu cumpro. O homem levou as mãos ao rosto e chorou mais uma vez. Mas, dessa vez, não era por desespero. Era por gratidão. Leonardo olhou para as meninas brincando perto das sacolas de comida e sorriu. A partir de hoje, sua vida mudaria. Leonardo seguiu Rogério pelas ruas de Goiânia, atento a cada detalhe do caminho. O bairro era pobre, com ruas de terra batida e casas improvisadas, algumas de madeira, outras de tijolos desgastados pelo tempo. Crianças brincavam descalças no chão empoeirado e algumas mulheres observavam de longe, desconfiadas da presença de um estranho. Rogério caminhava de cabeça baixa, envergonhado por estar levando um homem como Leonardo para dentro de sua realidade. Para ele, aquilo era mais uma humilhação, um lembrete do fracasso que sentia como pai. A casa era pequena, feita de tábuas e tijolos desalinhados, com um telhado improvisado e uma porta velha que rangia ao ser aberta. Móveis, além de um sofá rasgado e uma mesa antiga com uma única cadeira. No canto, um pequeno fogão de 2 bocas e algumas panelas vazias. 2 menininhas surgiram por trás do sofá, gêmeas, de cabelos escuros e rostos inocentes, segurando uma boneca de pano desgastada pelo tempo. Assim que viram Rogério,
Correram para abraçá-lo, agarrando-se às pernas dele como se tivessem medo. Medo de que ele desaparecesse. Leonardo observou a cena em silêncio. Mesmo na miséria, ainda havia amor. Os olhos das meninas brilharam quando reconheceram Leonardo. Uma delas segurou a barra da camisa do pai e cochichou algo no ouvido dele. Rogério acenou com a cabeça, timidamente, apresentou o cantor a elas. Elas sorriram, tímidas, mas cheias de encanto. Naquele momento, Leonardo percebeu algo que mudaria completamente o rumo daquela história. Os olhinhos das meninas brilhavam ao falar sobre música. Elas gostavam de cantar e imitavam os artistas que viam na TV. Apesar de não terem sequer um rádio em casa, cantavam, porque a música as fazia sonhar. Fazia com que esquecessem, ainda que por alguns instantes, a fome e o frio das noites difíceis. Leonardo sentiu um nó na garganta. Aquelas crianças tinham talento e amor pela música, mas estavam aprisionadas em uma vida de privações que impedia qualquer sonho de florescer. Ele desviou o olhar e observou o espaço ao redor. As condições da casa eram precárias e o silêncio do fogão indicava algo ainda pior. Rogério percebeu o olhar atento de Leonardo e abaixou a cabeça. Ele não precisava explicar nada. O cantor já havia entendido. Naquele momento, Leonardo tomou uma decisão. Ele não apenas ajudaria aquele pai a dar dignidade às filhas, mas garantiria que elas tivessem um futuro. Na manhã seguinte, um pequeno caminhão chegou ao bairro, trazendo sacolas de comida, colchões novos e materiais para reformar a casa. Os vizinhos saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo e algumas crianças corriam animadas ao redor do caminhão. Rogério, ao abrir a porta e ver os homens descarregando os alimentos, sentiu as pernas falharem. Ele não conseguia acreditar no que via. As filhas correram até as sacolas e pegaram uma caixa de leite, abraçando-a como se fosse um tesouro. Elas nunca tinham visto tanto alimento em casa antes. Enquanto isso, Leonardo observava tudo com um sorriso discreto no rosto. Aquele era apenas o primeiro passo. Os dias que se seguiram foram de transformação para Rogério e suas filhas. A casa, que antes era um espaço precário cheio de incertezas, agora estava sendo reformada. Cada parede reconstruída representava um recomeço. A cozinha, antes vazia, agora tinha alimentos de sobra, um fogão novo e uma mesa onde a família poderia finalmente se sentar junta para uma refeição digna. Os colchões rasgados foram substituídos por camas confortáveis. As meninas ganharam roupas novas, além de brinquedos que nunca tinham tido antes. Mas, para Rogério, a maior mudança não foi material. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que ainda havia um propósito para sua vida. Com a ajuda de Leonardo, Rogério conseguiu um novo emprego digno e estável, onde poderia sustentar suas filhas sem precisar recorrer ao desespero. Ele se levantava cedo todas as manhãs, vestia sua nova farda com orgulho e saía para trabalhar com a sensação de dever cumprido. Ao voltar para casa, no fim do dia, encontrava suas filhas sorrindo, brincando e planejando um futuro que antes parecia impossível. A fome não existia mais. A vergonha havia sido substituída pela esperança. O olhar de Rogério agora carregava algo que há muito tempo ele não sentia: dignidade. Leonardo visitava sempre que podia, acompanhando de perto a evolução daquela família. Ele sabia que um simples ato de compaixão pode transformar vidas. Ao olhar para as gêmeas cantando na sala, percebeu que aquele começo ainda guardava um destino grandioso. O talento delas para a música era natural, e ele sabia que havia algo especial ali. Mas essa já era uma história para outro dia. Quantas pessoas, assim como Rogério, são julgadas sem que ninguém pare para ouvir suas histórias? Muitas vezes, somos rápidos para apontar o dedo, mas lentos para estender a mão. Rogério não era um criminoso. Era um pai desesperado, tentando sobreviver em um mundo que havia fechado as portas para ele. Se não fosse por Leonardo, ele poderia ter sido apenas mais um número nas estatísticas da miséria. Mais um nome esquecido pelo tempo. Mas, quando existe compaixão, existe transformação. Se essa história te emocionou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos incríveis como esse. Comente aqui embaixo o que mais te tocou nessa história e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem.